Bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Net Futebol. Todas as informações do futebol brasileiro e internacional aqui no canal Net Futebol. A gente vai começar a falar sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, enfim, voltou. E a gente vai começar a falar sobre um jogo que trouxe uma vitória muito importante para o Vasco contra o Fortaleza. Mas antes disso, aquela moral de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe para amigos. O Vasco enfrentou o Fortaleza ontem em São Januário e ganhou por 1-0, gol dele, o meia francês Payet, de 36 anos, que veio para ser a salvação do Vasco para essa temporada. Inclusive foi um jogo bem disputado, onde o Fortaleza havia abdicado de alguns jogadores para deixar no segundo tempo. O Vasco controlou a partida no primeiro tempo, mas não conseguiu ser muito efetivo nas finalizações, e muito devido ao goleiro João Ricardo do Fortaleza, que fez algumas defesas, inclusive com o Peck e o Vegete. E comparativo a isso, foi uma vitória muito expressiva para o Vasco subir, pelo menos temporariamente, sair da zona do rebaixamento com 30 pontos, e empurrando Santos e Goiás, que também tem 30 pontos, que venceram na rodada, mas a gente vai falar sobre isso. Mais uma vez, mais de 15 mil pessoas, torcedores em São Januário, e o Vasco de Ramon Dias conseguiu mais 3 pontos para essa saga da zona do rebaixamento. O destaque foi Dimitri Payet, que conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco e dar essa vitória para o Gigante da Colina contra o Fortaleza. Vamos falar agora sobre um outro jogo que era crucial, que começou às 8 horas. Coritiba enfrentou o Cuiabá em casa. O Coritiba precisava da vitória, principalmente porque tem 20 pontos após uma vitória surpreendente na última rodada contra o Atlético Mineiro de virada. Se colocava-se muita expectativa no Coritiba, mas o Cuiabá demonstrou o seu talento e principalmente o trabalho desempenhado pelo português Antônio Oliveira, que chegou a 50 jogos com bastante produtividade. Inclusive o Cuiabá foi para 10º colocado e só não está numa possível vaga na pré-Libertadores porque empatou com o Cruzeiro naquele jogo adiado no final de semana. Cuiabá é um time estruturado, que tem com seu destaque Daverson e principalmente o goleiro Walter pegando muito. Agora a gente vai falar sobre o líder do campeonato, disparado com 58 pontos, graças a ele, Júnior Santos, que fez 2 belos gols e comandou a vitória do Botafogo contra o América Mineiro. Um jogo que era crucial principalmente para o Botafogo atingir a vitória para aumentar a diferença contra o América Mineiro, que está no desespero. A realidade é essa, porque o América Mineiro hoje está na última colocação com 18 pontos. 95% de probabilidade do América Mineiro ser rebaixado. Acredito eu que América e Coritiba, se não ganhar as próximas 2 partidas, irão ficar bem próximo da Série B. Agora, as outras 2 vagas fica bem notório que vai ter uma grande disputa. Em falar em grande destaque dessa campanha do Botafogo, você coloca aí na tela o goleiro Lucas Perry, que teve uma logística um pouco cansativa, ele e Adrielson saindo lá do Uruguai, onde o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-0 na terça-feira, e podendo chegar com totais condições para jogar essa partida contra o América Mineiro. E aí o Botafogo atinge 58 pontos, 12 pontos de diferença para o Bragantino, que joga hoje contra o Santos, e aí coloca essa expectativa também no Palmeiras, que também joga hoje e precisa da vitória. Vamos falar sobre um outro jogo, realmente, em relação à disputa da zona do rebaixamento. Goiás e São Paulo se enfrentaram na Serrinha ontem, e surpreendente, com um belo gol do Goiás no primeiro tempo. Um chute inesperado numa cobrança de escanteio, mas o Goiás fez o seu papel de casa num possível conforto da equipe do São Paulo, por já não precisar disputar absolutamente nada durante a temporada, porque já conquistou o título da Copa do Brasil, automaticamente
já atingiu a vaga na Libertadores. Então o São Paulo será, nesse fim de temporada de 2023, vai fazer pré-treinos em relação ao Campeonato Brasileiro, porque título já não dá mais. A diferença é muito grande do São Paulo, que está em 11º colocado com 35 pontos, em relação ao Botafogo. Então vai ser treinos de luxo para o São Paulo. Em comparativo ao Goiás, atingiu mais 3 pontos, aonde conseguiu chegar a 30 pontos, mesmo com a vitória do Vasco, conseguiu colocar o Goiás, mesmo essa vitória, ficando na zona do rebaixamento. O Goiás vai ter um jogo crucial na próxima rodada, aonde ele irá enfrentar o Cuiabá, que é uma equipe que está em ascensão. Então o São Paulo irá enfrentar o Grêmio em casa, principalmente após esse revés que o Grêmio teve na sua casa, mas a gente vai falar sobre isso. O próximo jogo que teve ontem foi na Fonte Nova. O Bahia, após ter 3 gols anulados, conseguiu fazer um gol e bater o Internacional, com alguns desfalques, principalmente com Éner Valencia, que não pôde atuar por conta de ter participado aí do jogo do Equador contra a Colômbia na data FIFA. O Bahia vem melhorando o seu desempenho, principalmente em relação ao Rogério Ceni, aonde ele conseguiu dar uma consolidade, principalmente na sua defesa e na equipe, e Biel conseguiu fazer o gol que ajudou muito o Bahia, principalmente em relação a subir na colocação. O Bahia, que estava ali próximo da zona do rebaixamento, hoje está em 13º colocado com 31 pontos. Em falar no Inter agora, o Inter tem uma série e dura confrontos, principalmente para sair da zona do rebaixamento. O Inter tem 32 pontos, a 2 pontos da zona do rebaixamento, e o Inter vai precisar ganhar a sua próxima partida, que vai ser em casa contra o Santos, um duelo entre quem escapa da zona do rebaixamento. E aí depois vai enfrentar no Rio de Janeiro o Vasco da Gama. Então o Inter, nesses 2 jogos, precisa pontuar para sair ali da tão famosa zona do rebaixamento e conseguir ter um destaque. Falar em outro colorado, o Grêmio decepcionou e muito a sua torcida. Perdeu por 2-1 de virada. O Grêmio saiu na frente com o Lucas Pesosi, que é um jovem jogador, mas o Atlético Paranaense empata a partida no primeiro tempo com um jogador promissor, Bruno Zapelli, argentino, bom de bola, e no segundo tempo, Kaique Rocha, nos acréscimos, virou a partida através de uma jogada aérea, e ainda teve o Reinaldo expulso dentro dessa partida. O Renato Gaúcho tentou na coletiva se explicar após a derrota. Eu acho que é difícil explicar um jogo tão claro que muitos torcedores, até pessoal jornalista da imprensa, contava que Grêmio iria ganhar esse jogo. O Grêmio se estacionou com 44 pontos e viu o Atlético Paranaense, o seu adversário de ontem, encostar na sua própria equipe, também com 44 pontos na 5ª colocação. Então a disputa ali para pegar uma vaga na Libertadores vai ficar bem acirrada, porque Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Palmeiras e o Fortaleza logo depois tem 44 pontos. Em falar em Fortaleza, a gente vai falar agora sobre o mercado da bola. O Palmeiras tem interesse no volante destaque do Fortaleza, Caio Alexandre. Inclusive, irá fazer uma proposta para o staff do atleta e oferecendo boas condições salariais e principalmente um contrato muito bom. Caio Alexandre é um destaque do Fortaleza, onde ele consegue ter bastante gols e principalmente participação nas vitórias que o Fortaleza teve. Foi um jogador que teve muito destaque na semifinal contra o Corinthians, na Sul-Americana, onde o Fortaleza está na final contra a LDU, e o Palmeiras tem realmente interesse, principalmente pelo fato de Danilo ter saído da equipe do Palmeiras e não ter houver um substituto à altura. Então Abel Ferreira, com a sua comissão, pretende sim observar mais Caio Alexandre.
Vamos falar agora sobre a questão dos jogos de hoje, que inclusive Tite estreará no comando do Flamengo e irá enfrentar o Cruzeiro. Tem muita expectativa nessa nova empreitada do Tite ao comando de uma equipe brasileira, e a gente vai ver isso aqui no canal Net Futebol às 7 horas da noite. Iremos transmitir Cruzeiro e Flamengo diretamente no Mineirão. Agora a gente vai falar sobre a lesão do Neymar. E o Al Hilal pretende sim acionar a CBF na justiça para indenizá-lo em relação à questão dessa lesão. Neymar fez uma cirurgia, vamos dizer assim, nem cirurgia, fez um diagnóstico sobre a sua lesão e vai ficar de 8 a 1 ano no estaleiro. Temporariamente, vai perder muitos jogos da sua equipe, o Al Hilal, principalmente por ser uma grande contratação do Sheik para o Campeonato Árabe. E aí sim, o Sheik não havia gostado dessa forma que o Neymar se machucou e pretende sim acionar a justiça, acionar a CBF por uma possível indenização por conta da data FIFA. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é mais um vídeo aqui do canal Net Futebol. Conto com a sua presença para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui abaixo e principalmente compartilhar para amigos e familiares, que estamos chegando próximos a 2.000 inscritos e sem a ajuda de vocês é muito importante para isso. Um grande abraço, muito obrigado. A partir de meio-dia nós iremos começar as nossas transmissões do dia. Cola aqui com a gente que você não vai se arrepender.